Abençoado dia, seja bem-vinda. Estamos aqui hoje para seguir o nosso estudo Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Convidar aqui minhas irmãs, a Biba, a Isadora, para estar aqui conosco. Então já também te peço aí, compartilha para mais pessoas terem acesso a essa mensagem. Bom dia, bom dia. Oi, Biba, conseguiu acesso aí, amada? Graças. Buenos dias! Olá! Após um feriadão, animação. Que bênção, né? Eu moro aqui, eu tô cercada por duas escolas e eu tô achando que a galera hoje chegou muito animada. Se você achar que tá muito barulho, eu ponho fone de ouvido, tá bom? Tranquilo. Vamos já iniciar, deixa eu enviar aqui mais convites. Aguardar aqui, deixa eu ver como que tá a Isadora. Se a Isadora chega aqui. Meu baby acordou, olha mesmo. Tava ali preparando, deixei tudo organizado ali para quando ele chamar. Você faz a consagração, amada? Faço sim. Enquanto isso, eu vou Deus aqui. querido e amado, nós te amamos, Senhor, nós te damos graças e nós queremos te adorar, Pai, com esse tempo aqui. Ser conosco, nos orienta, nos esclarece a tua palavra, que nós sejamos canal de bênção para todos os que assistirem, Senhor, e que a tua vontade prevaleça, o teu desejo prevaleça nos nossos corações, que a tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, encontre caminho no coração de todos aqueles que estiverem assistindo. Que o nosso nome diminua, Senhor, mas que o teu engrandeça. Que esse tempo, essa porção maravilhosa da tua palavra, toque profundamente os nossos corações e com isso nós possamos ser transformadas. Em nome de Jesus. Amém. E aí, cadê a nossa querida Isa? Amém. A Isa chegou. Glória a Deus. Chegou? Então a gente segue o nosso estudo. Ontem, né, as mulheres internacionais, a Regina e Elisete compartilharam uma mensagem muito forte do capítulo 24 e 25, né, onde Jesus ali profetiza a destruição, o princípio do fim, também relatou a questão dos sinais da figueira, que nós somos comparados, né, às figueiras, e ele vai dando todos os sinais. Os discípulos perguntaram quais seriam os sinais do fim. Então, é a mensagem que nos prepara para esse momento do qual a gente vai meditar hoje, no capítulo 26. Falou também da parábola, né, das 10 donzelas e a dos talentos. Então, Isadora, bem-vinda, amada. Então, seguiremos aqui, o capítulo 26 é a conspiração para matar a Jesus Cristo. Então, ele já havia, né, todo esse preparo para os discípulos, para esse momento, mas quando chega, de fato, a situação, a gente nunca está preparado, né? E os discípulos fugiram e a gente vai entender e meditar mais. Esse capítulo aqui, ele é bem extenso, né? 75 versículos. Você quer começar aí, Biba? Vamos lá. Aqui fala que depois que Jesus explicou sobre todas essas parábolas que a Laís falou, inclusive dos sinais do final dos tempos, né? E ele diz, como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele já sabia, ele já estava dando o pano de fundo para os discípulos dele, né? E mesmo assim, a gente sabe que ninguém nunca está preparado, né? Nós estamos nos preparando também para a volta de Jesus, mas será que a gente está preparada mesmo? Será que a gente segura o rojão, né? Então, naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na casa de Caifás, o sumo sacerdote, encontrando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas eles disseram, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Eles sabiam, né, que o povo não iria aceitar isso. E daí, seguindo,
Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Porque a gente sabe que esse bálsamo, ele era muito caro, né? Diz que era mais ou menos o preço de um ano de salário, né? Mas, gente... E Jesus os repreende, né? Ele diz, porque molesta essa mulher? Ela fez uma boa obra comigo. E porque sempre tereis ao pobre entre vós, porém nem sempre tereis a mim. Fala que ela era um preparo ali para o sepultamento, né? Quando alguém falecia, realmente era colocado ervas, né? Perfumes, o embalsamento, né? Então aqui Jesus nos dá uma grande lição, assim, a respeito da generosidade, né? Porque assim, até hoje é comum, né? Dá aos pobres, serve aos pobres. E a generosidade, né? Porque ser generoso é isso, você dá, a pessoa tem. Jesus tinha ali, né? O suficiente. Então, ele fala aqui realmente dessa generosidade, né? A pessoa tem e quer oferecer a quem tem, quer ser generoso, é um ato de honra, né? Então, assim o faça, igualmente Davi. Fez um templo extraordinário, iniciou ali para Deus, né? Deu o seu melhor a quem é dono de tudo, do ouro e da prata. Um ato de generosidade. E aqui eles os repreenderam, né? Aprende muito com essa mulher, né? Porque ela deu o melhor que ela tinha, porque esse bálsamo era muito precioso. E a gente deve dar para Deus não o que está sobrando, né? A gente tem que dar as nossas primícias mesmo. E uma coisa que me chamou a atenção é que ela não se importou com as críticas, né? Porque não tem nenhum comentário dela que se justificando. Ela foi lá e fez, né? E a atitude dela está ecoando até hoje, porque ele falou que ela seria lembrada, né? E hoje nós estamos aqui, 2000 anos depois, falando sobre a atitude dela. E eu queria refletir também se nós não somos, não a mulher, mas os outros que ficam criticando, né? Que não faz e fica falando, né? É bom a gente refletir sobre isso também. Se a gente não está tendo esse papel, né? Fala, nossa, mas gente, precisava tudo isso? É bom a gente fazer essa reflexão. E assim, quando a gente vê logo no começo, Jesus disse que, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Veja, ele já sabia para que veio, né? Ele já sabia que iria lhe acontecer e ele, mesmo assim, veio. Então, a gente já no começo, as primeiras palavras de Jesus nesse capítulo, a gente já pode ver a sua entrega, o seu amor, né? Porque eu saber que vim para ser crucificado e passar. Veja, ele passou 3 anos pregando, sofrendo injustiças também, né? Porque muitas pessoas deturpavam tudo que ele falava. E nesse tempo ele podia ter desistido, visto, rapaz, eu vou ser crucificado por esse povo, ninguém merece, né? Eu vou deixar eles para lá mesmo. Não, não é não? Então, assim, ele sabia, né? Porque ele tinha vindo. Então, assim, por que ele veio? Ele veio para ser o último holocausto, né? A última entrega, o último sacrifício que precisava ser feito. Porque durante tantos e tantos e tantos anos, né? Deus pedia sacrifícios. Você vê que desde Caim e Abel, né? Que eram feitos sacrifícios para Deus, para que os pecados fossem perdoados, para que ele ficasse feliz. E mesmo com esses sacrifícios, eram tipo da boca para fora. Eram feitos. Eu creio que o sacrifício foi antes, né? Foi ali na mordida da maçã para Adão e Eva. O primeiro sacrifício foi para colocar a roupa neles, né? E aí posterior veio dos filhos. Né? Mas assim, na verdade. Foi pra... Então, assim, Deus viu que se fosse pelo sacrifício do homem, né?
Não ia dar certo. Ele ia passar até hoje, a gente matando, mas ia matar boi, vaca, elefante, girafa, os bichos do mundo todo e não ia adiantar nada. Então, ele mesmo resolveu Somos salvar a falhos, gente. né? Hã? Somos tão falhos, né? E esse amor, Exato. ele sobrepõe tudo isso. Quanto a gente tem que reconhecer e ser grato, né? Porque o ato dessa mulher foi de gratidão, né? E aí, Então, nós também devemos realmente se dispor, né? logo em seguida, a gente vê que os sacerdotes já queriam matar Jesus, que já sabia que isso ia acontecer, mas eles não fizeram as claras. Por quê? Porque eles sabiam que a maioria do povo estava com Jesus. Quando a gente diz assim, é, não, porque a maioria do povo condenou Jesus, não, não, né? A gente sabe que a maioria do povo estava com Jesus, por isso que eles não fizeram as claras. Por isso que eles prenderam ele na madrugada, para logo no outro dia de manhã cedo aproveitar aqueles que estavam por ali, certo? Então, aqueles que estavam por ali não necessariamente eram os seguidores de Jesus. E eles preferiram condená-lo por conta disso. E aí, realmente, a gente vê essa mulher, né? E aí a gente coloca que muitas vezes, essa semana mesmo, eu tinha um monte de coisa para fazer no domingo, que é o único dia que eu tenho para ir na igreja, né? Sempre que eu posso, vou. E aí eu podia ter dito, não, deixa, eu acho que eu vou de tarde e tal, mas eu digo, não. Tudo vai se resolver depois que eu for para a igreja. Não estou me colocando como exemplo, mas eu estou dando um exemplo, né? Do que é o principal na nossa vida. Para essa mulher, o principal dela, eu fui ver o que era um vaso de alabastro. Vocês já viram? É a coisa mais linda. É como se fosse um mármore transparente, uma casquinha de ovo trabalhada, assim, a coisa mais linda. Com um unguento de grande valor dentro, né? Então, veja, aquilo ali, mesmo para uma pessoa de grandes postos, que não deveria ser o caso, era algo importante. Ela resolveu dar a Jesus. Porque se ela desse aos pobres, estaria fazendo bem? Estaria. Mas bem maior, né? Ela foi tocada pelo Espírito Santo em saber que bem maior ela faria dando a Jesus. Então, tudo que é melhor que a gente tem no nosso coração, na nossa vida, materialmente, espiritualmente, a gente deve realmente entregar. É difícil, porque às vezes a gente nem sabe o que é que a gente tem de melhor, né? E, assim, eu estava querendo fazer esse apanhado, que aí também eu estava lendo que disseram assim, os discípulos. Mas, na verdade, não eram os discípulos, era Judas, que falou, né? Que falou que era um desperdício, porque Judas justamente era o financeiro do grupo, né? Ele era a pessoa que tomava conta do dinheiro. Então, como ele fazia esse direcionamento do dinheiro que entrava das doações para os pobres, né? Então, ele pensou ali única e exclusivamente no material. Ele não pensou no bem, no amor que aquela mulher estava tendo para com o Filho de Deus, que ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, Ele tinha né? uma visão mais racional, né? Ele tem uma visão totalmente materialista, né, na verdade. E às vezes a gente também tem. Então, assim, é muito bom a gente ler isso, porque a gente pode fazer uma meia-culpa, né? Quando a gente muitas vezes vê uma coisa que pode ser olhada pelo lado espiritual e a gente vê pelo lado material. Então, que a gente tenha olhos para ver, né? E ouvidos para ouvir, boca para falar, mente para pensar, tudo de acordo com o que Jesus Cristo pode tocar no nosso coração através do Espírito Santo. Glória a Deus. E hoje ela tá uma bênção. Olha Ai, aí a revelação do ontem eu Espírito estudei bem Santo. ontem eu tive mais tempo de estudar. É lindo, né, quando a gente tem esse olhar, esse entendimento realmente para o espiritual. E na Bíblia, quando fala de incensos, de perfumes, fala desse cheiro que é oração, né? Olhando para esse lado espiritual. Então, o perfume que a gente oferece a Deus, qual é o alabastro, o bálsamo que a gente oferece a Deus? A nossa entrega sincera, a nossa oração sincera, né? Que a gente tem que falar, e em cada capítulo aqui o Senhor diz: conforme você creu, lhe aconteceu. Conforme você deseja, assim seja feito.
Então, que a nossa oração, que o nosso bálsamo oferecido a Deus seja sincero, seja o mais puro. Senhor, eu desejo isso para a minha vida. Senhor, que me conceda bênçãos da família, né, em paz, de unidade em família. Me conceda a bênção da saúde, me conceda a bênção do que você quer. Seja objetivo com Deus, bem específico, porque conforme crer, vai receber. E aqui ele diz: e em verdade eu vos digo que quando proclamarem o meu evangelho, quando proclamado as boas novas, em todo o mundo se falará do que fez ela, por sua memória. Então honra, né? Então Deus honra realmente quando a gente oferece o nosso melhor para Ele. O melhor que a gente tem agora a dar é o nosso coração, é o altar do Senhor, a nossa oração sincera. Então fica esse exemplo para a gente olhar desse lado espiritual. Esse nosso tempo aqui também é uma adoração ao Senhor. Uma adoração sincera. E quanto prazer que é estar aqui em comunhão nessa mesa, né? De fato, a gente está tomando pão e revigorando mesmo o espírito, a alma, a mente, porque aqui a gente cura as emoções, a gente se fortalece em todos os aspectos mesmo da vida. É precioso. E você está especialmente linda hoje com essa camisa. Patriota! É isso aí, a gente segue intercedendo pela nossa nação, pelos nossos governantes, né? E em nome do Senhor Jesus, a gente é vitorioso para a honra e glória dele. Então a gente segue a partir do 14, né? Que foi a traição de Judas aí que você falou. E então, quando ele falou, né? E lhes disse: que ofereceis em troca de que eu vos entregue? Eles concordaram com ele 30 peças de prata. Então ali ele foi, né, e se cumpre o que falou lá Zacarias. E desde então o Judas buscava um momento oportuno para entregar a Jesus. Então ele o vendeu, né? E aí a partir do versículo... Será que é 30 moedas de prata em comparação ao bálsamo que ela derramou? Quanto será a diferença, não? Deve exceder. E essa questão da 30 pratas, lá nos profetas, ele já havia anunciado, né, essa questão do valor, de quanto vale. Então é uma passagem, ela vai se repetir. Em valor referente, não sei, não pesquisei nesse sentido, né? Mas provavelmente, né, o que ele recebeu por entregar a Jesus foi um valor muito menor do que valia o bálsamo que ela dedicou a Jesus, né? Certamente. E essa passagem do bálsamo é interessante, né? Que Jesus, ao nascer, ele recebeu ali os bálsamos, né? Óleo de mirra, incenso e ouro. E ao preparar ali para o sepultamento, também teve essa, né, preparação com os perfumes, com os aromáticos, né? Tem um sinal aí, tem uma mensagem muito profunda nesse sentido. E a questão também, aqui se fala muito dessa questão do financeiro, né? Do material, também nesse sentido. E olha como Deus prepara tudo. José de Arimateia que o preparou ali o sepulcro, né? Porque quem não tinha era colocado, lançado mesmo, o corpo ficava e ele teve direito ali, uma honra a um sepulcro do qual ninguém havia usado, na rocha, né? No jardim. Então, é a importância realmente do network, né? Jesus tem os seus, né? A influência da amizade, porque José de Arimateia era um senador e também um empreendedor, né? Um empresário. Ele trabalhava ali no ramo de transporte marítimo. Então ele tinha essa influência e ter essa amizade com ele. Então aí aqui fica, não é de fato, você não precisa ter, mas ter o contato com quem tem, com quem vai falar por você. E assim somos nós, filhas do Altíssimo. Basta que a gente confie que tudo ele provê, né? Essa é a paz, né, que excede o entendimento, é saber que nós somos filhas do Rei da Glória. Tudo nos é concedido. Eu me lembro quando tem algum amigo meu que diz assim, ai, consegui isso, não sei o que, eu digo, oh meu Deus, como eu gosto de ser amigo rico. Às vezes ter amigo rico é melhor do que estar rico, minha gente, porque para estar rico a gente perde, e amigo rico a gente tem, vai. Então assim, quando a gente tem as pessoas que são por nós, por quê? Porque as pessoas que são por nós? Porque as pessoas que são por nós são colocadas na nossa vida pelo amor de Deus.
né? Deus coloca as pessoas maravilhosas. Veja vocês, eu não estaria aqui, né? Se não fossem vocês. Claro. Então vocês são pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida. Minha aluna Damiana ali também é um anjo que eu amo. Então, assim, então quando eu falo isso, então vem muito isso. Às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida que às vezes, vamos supor que Jesus tivesse posses. Mas nesse caso, que ele foi condenado até perder a sua morte, o governo podia confiscar tudo que ele tinha, né? Então, como é que ele iria para um túmulo desse? Talvez ele perdesse até essa oportunidade, né? E não, e ele tendo pessoas que confiavam, que amavam, que seguiam, que estavam com ele, então ele conseguiu essa bênção pela qual, pela qual se cumpriu o que Deus tinha para ele, né? Então, realmente, quando a gente tem pessoas que são por nós, a gente está muito abençoado, é muito bom, minha gente, é muito bom isso, né? Então, sigamos, porque senão a gente só termina às 5 horas da tarde, que a gente fala. Então, vamos lá. Onde é que a gente estava? No 17. Tá certo. Quando ele manda preparar a última ceia, a última Páscoa. Então, e desde então buscava a oportunidade. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: Onde queres que façamos preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, diz ele: O mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram com que Jesus lhes ordenara, o que Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Eu acho muito, muito massa isso aí. Porque Jesus disse assim, vai, dize... Cadê? Um certo homem. Veja, como as pessoas amavam Jesus, né? Porque o homem, ao saber que Jesus queria cear na casa dele, ele já deixou tudo preparado, né? Eu acho assim que além do Espírito de Deus tocar no coração dessa pessoa, essa pessoa ela já sabia da grandeza de Jesus. Tem um dispor ao servir, né? Porque o que é amar a Deus? É como ele diz, é o servir. Então, Igualmente os jumentinhos, né? Para ele entrar em Jerusalém, né? Ele também disse, vai lá e busca a jumentinha e o filhote. Então, assim, ele tem essa autoridade, né? Dada mesmo pelo Pai. E como é bom poder contar, porque em todos os momentos a gente vê aqui um relacionamento, né? Porque certamente se ele foi ceiar e levou 12 convidados, tem uma intimidade, né? A gente vê muito isso. Então a gente mais uma vez vê esse poder de relacionamento. Sozinho não se cumpre, né? Até o Senhor diz aos discípulos, vá de 2 em 2, 2 ou mais ali me farei presente. E aqui Jesus ele mantinha, realmente ele dedicava a esses relacionamentos, né? Poderoso realmente. E versículo 21, enquanto comia disse, em verdade vos digo que um de vós me trairá. Então a gente sabe que em meio a todos os relacionamentos do qual a gente vive e convive, pode vir ali uma mágoa, uma apunhalada, né? Literalmente a traição é essa dor que transpassa e Jesus não ficou isento disso, né? Então a gente, ao longo da vida, que a gente vai aprendendo a lidar, a observar com essas situações, mas o quanto é dolorido a gente sentir essa dor da traição, da desconfiança, alguém que convive conosco, do qual a gente compartilha, porque só vai nos trair quem está convivendo, quem tem intimidade conosco, né? Então aqui ele também passou por essa dor. Agora, o 22 de vocês tem uma interrogação ou tem uma exclamação? Tem uma exclamação. O meu é a interrogação, que fala, então eles profundamente entristecidos por um começou a lhe perguntar, sou eu, meu senhor? Perguntando, né? Como a gente não tem confiança na gente mesmo, né? Porque eles mesmos não sabiam se seriam capazes
de trair Jesus. O meu tem uma interrogação. Então, assim, a gente vê a nossa fraqueza estampada aí. Porque eles podiam muito bem dizer, como está na de Biba, não sou eu. Não sou eu, porque eu tenho certeza, né, de quem eu sou. Mas a gente vê que nos momentos difíceis, quando a gente é colocado em prova mesmo, é muito difícil a gente poder afirmar que a gente não faz, que a gente não é, que a gente não diz, que a gente não trai, né? É muito complicado. A gente E vai falar. engraçado é assim, ó. Eu lembrei quando eu era criança, né? Nós éramos muitos filhos, e daí quem fez isso? Eu não fui, que nem na escola, né? A professora fala, quem derrubou isso aqui? Ah, eu não fui, eu não fui, eu não fui. Os discípulos tiveram mais ou menos a mesma atitude, né? Alguém vai me trazer, ah, eu não vou ser, ah, certeza Na que eu verdade, não. pronto. Na verdade, no seu diz isso, mas no meu não diz isso. Eles perguntam, será que você é eu que vou lhe trair? Veja, eles mesmos não tinham segurança de que não trairiam. Na hora do vamos ver, eles não tinham essa segurança, entendeu? Então, assim, é bom para a gente pensar, será que a gente realmente tem certeza de quem a gente é, do que a gente faz, do que a gente está preparado, né? Será que a gente está mesmo? Poderosa reflexão para a gente, né? A primeira a ser alcançada tem que ser a gente, essa avaliação, poderoso. Então Jesus lhe respondeu e disse, ó, o que molha a sua mão comigo no prato, esse me trairá. Ou seja, o que estará à mesa comigo. E o que é a mesa? É comunhão, né? Comunhão é um sinônimo de aliança, estar à mesma mesa que você, realmente quem tem intimidade com Jesus. Só está ali aquela mesa que realmente convive, né? Então, como a palavra sempre nos diz, acautelai-vos de tudo e todos, porque de onde vem é a dali. Quem está ali põe a mão, né, no prato, então a gente tem que observar, tanto nos relacionamentos que a gente tem, de quem tem relacionamento ali conosco, quem está na mesa que nós estamos e quem está à mesa conosco, né, indo e voltando, assim, pra gente ter essa avaliação mão dupla. E Jesus confiava nele, porque se não confiasse, não deixaria ele cuidando das finanças, né? E o amor com que Jesus fala isso, gente, porque ele chamou de amigo, né? É muito para a gente aprender. Quanto mais eu estudo, eu leio, eu falo, gente, eu estou muito longe disso. Porque realmente quem está longe, quando a gente não tem tanta intimidade, quando nos frustra, não dói tanto. Então, dói mais. A pessoa tem sentido quando vem realmente de uma pessoa próxima. Então Judas disse, Senhor, acaso sou eu, mestre? E Jesus lhe disse, tu o disseste. Então no seu íntimo a pessoa, né, já confirmou. E aí ele deu, né, tomai e comei, este é o meu corpo. E entregou o pão. E tomando o cálice, deu graças e lhes deu, dizendo, tomai e bebei todo vós dele, este é o meu sangue da nova aliança, o qual é derramado por muitos para o perdão do pecado. E vos digo que desde agora não bebereis desse fruto da videira, até o dia no qual o beberei novo convosco no reino de Deus. E depois entoaram louvores e saíram para o Monte das Oliveiras. Né? E aí tem uma coisa importante, né? Que a gente vê que Jesus diz assim, que é derramado por muitos, não que é derramado por todos. Por quê? Na verdade, ele foi derramado por todos, mas nem todos aceitam, né? Então ele vai ser derramado, aí assim, por muitos para a remissão dos pecados. Então, na verdade, muitos querem a remissão dos pecados. Nem todos querem, né? Igualmente o próprio Judas. Senhor perdoaria daquela traição. Né? A gente com Jesus aprende a perdoar quem nos fere também. Né? Então, Jesus o perdoaria, mas ele não se perdoou, ele se autocondenou. Então, ele não aceitou essa remissão desse pecado vindo da parte de Jesus. Ele se autocondenou e a gente sabe o fim da história. Ele foi lá e se suicidou. Então, esse é o como você fala, ele veio para todos, mas nem todos o aceitam. Aqueles que, né, a própria palavra nos diz que o suicida não vai herdar, porque ele não está confiando nesse favor.
imerecido. Na nova aliança, não importa o que você fez, não importa a sujeira. O meu sangue, o Senhor Jesus nos diz, o meu sangue purifica. Ele reme os seus pecados. Eu já paguei essa conta. Você não pagaria, mas eu paguei por você. O alto preço. Então é quando a gente aceita isso, sim, é por mim. Então é isso que a gente fala e é todo tempo o convite do Senhor. Me aceita como seu único e eterno Salvador. E suficiente. Pronto, é o suficiente. E assim, que peso não é quando a gente decide pagar pelos nossos próprios erros, né? Porque todos nós erramos. Todos nós erramos. Mas muitas vezes a gente não se acha digno de ter o perdão dos nossos próprios erros e nós mesmos ficamos nos punindo para sempre. E a gente não aceita coisas boas, até inconscientemente. A gente não se acha merecedor, a gente não se acha digno. E quando a gente não se acha merecedor, a gente até inconscientemente, a gente afasta da gente as coisas boas da nossa vida. Então, quando a gente aceita o amor de Deus, o perdão de Deus para os nossos erros, para os nossos pecados, para as nossas dívidas, né? Então a gente fica livre para receber não só o perdão de Deus, o amor de Deus, as bênçãos de Deus, a prosperidade, né? A prosperidade em tudo. Então é muito importante, assim, é uma prova até de humildade a gente conseguir receber o perdão de Deus, né? Porque hoje eu me trabalho nisso aí, mas passei muito tempo sem conseguir entender que Deus, as coisas erradas que eu fazia, às vezes na mesma hora eu me arrependia, mas aí eu já sentia que eu tinha que pagar por aquilo de todo jeito, que um castigo vinha e que não adiantava eu me arrepender. Eu me arrependi, tudo bem, minha consciência que está pesada, mas vamos lá, vamos esperar a lapada, né? E hoje em dia... É entender a nova aliança, né, Isa? Que é receber. Eu recebo. Sem merecer, ele já me deu. Então é receber, estar disponível a esse receber, aceitar mesmo. É a nova aliança, não mais pelo que ficou no passado. Né? Lá no finalzinho do livro de Zacarias a gente vê que ele quebra esse cajado, ele quebra realmente essa antiga aliança. Basta crer que você será salva e perdoada. Pronto, é um reset total, né? Limpa aquela memória e é daqui para frente, filha. Mas a gente tem que se trabalhar nesse processo para receber isso, né? Porque se a gente parar para pensar, você merece? Eu mereço? A gente não merece. É como quando a gente ganha um presente, é um presente. Ah, eu mereço, não mereço, vou devolver o presente? Não, aceita. Mas eu vou dizer, eu tinha tanto esse bloqueio de merecimento tal, que às vezes as pessoas vão lá, não. Entendeu? Hoje em dia eu tô recebendo, né? Olha, minha gente, quiser me dar, tô recebendo, hein? Muitas pessoas têm essa dificuldade, esse bloqueio. Estamos recebendo. Muitas pessoas têm esse bloqueio de aceitar o amor de Deus. Por isso que elas são bloqueadas em muitas áreas. Não consegue aceitar. E se você o amor de Deus, você não consegue ser amada por outras pessoas. Você não consegue se sentir amada por outras pessoas. Por isso não é que quem amor, você não consegue receber nada, amiga. Não consegue receber nada. Fica assim, realiza. Não é só o amor de Deus, não, que é a coisa assim maravilhosa. É nada. Entendeu? Assim, você não consegue receber um elogio, você não consegue receber um agradecimento, você não consegue receber nada. Entendeu? Porque você assim, não mereço. Não mereço. Esse entendimento, ele é muito precioso, porque aí também a palavra nos diz, né? É melhor dar do que receber. Aí olha a questão da interpretação e a comunicação. Então as pessoas têm realmente isso, é melhor é dar, mas eu só dou se eu tenho. E ninguém dá mais do que Deus. A saúde que a gente tem, ele dá e a gente é responsável por multiplicar, né? Cuidando, tomando água, alimentação. Então assim, é os talentos, né, que ele nos concede. E aí a gente vai receber dele. E aí, quando eu tenho algo, eu só dou se eu tenho, né? Eu só dou amor se eu tiver amor, eu só dou um recurso se eu tiver o recurso, Então, a partir disso, ninguém dá mais do que Deus, então recebe tudo de Deus, a capacitação, o intelectual, porque é através de tudo isso que você vai receber também, e aí você pode dar.
E aí, quando as pessoas veem, é melhor dar do que receber, então eu bloqueio para receber, eu só quero dar. Mas como você vai dar se não recebeu, amada? Então, ninguém dá mais do que Deus. Receba tudo de Deus, que Ele tem a plenitude, proteção, provisão, recurso, tudo. E aí a gente vai poder, sim, dar. Então, receber é preciso antes do dar, né? Então, esse entendimento é precioso para a gente mesmo. Porque é algo também que eu fui trabalhando em mim quando eu obtive esse entendimento. Porque o ensino judaico é muito isso também. Eles têm muito. A principal, né, função do qual dos livros que ele estuda se chama Cabala. E Cabala significa receber. É uma das maiores dificuldades dos cristãos, de todos, é receber. Até um elogio. Então, a gente tem que receber primeiro. É precioso esse entendimento. Aí se fala, mas é só no material. Não, é no espiritual, é no material, é no emocional. É em tudo. É receber o milagre, né? Porque até para receber a gente tem que crer, ter essa certeza, confiança nele. É fé. O que é fé? Confiar em Deus. Confiar que Ele é a fonte que vai me conceder tudo, né? Nós somos comparados à árvore. A árvore à beira do ribeiro tem toda o broto, o fruto. E aí, quando a gente vai dar o fruto, todos vão receber, né? Fica ali abundante. Então, é precioso realmente esse entendimento. E ele diz, tomai e comer, e este é o meu corpo, a nova aliança. A partir do versículo 31, Jesus Cristo antecipa a negação de Pedro. Pedro é aquele, né, que diz, que pergunta e que vai... E aí ele diz, Senhor, no versículo 31, depois Jesus lhe disse, esta noite todos vós tropeçareis por minha causa, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas de seu rebanho serão dispersas, mas depois que eu tenha ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E então Pedro lhe respondeu dizendo, mesmo que todos tropecem por tua causa, eu jamais tropeçarei por tua causa. Então, olha aqui, né, o Pedro, a ousadia de Pedro. Pedro é aquele que diz, se tu pode andar na água, eu quero ir, vai lá e afunda, vai lá e pergunta, toma boa resposta e má resposta. Ele está disponível, né? E aí ele vai aqui e diz, não, eu não vou te negar. Mas aí tem que ser cumprida as escrituras, né? A gente vê aqui uma ousadia em Pedro, E Jesus lhe disse, certamente lhe digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. O galo até hoje simboliza isso, né? O anúncio da manhã. E como Isa falou, ele foi preso ali de madrugada, exatamente nesse esconder da noite, né? A escuridão é algo oculto, é algo... Então fizeram isso exatamente na madrugada para o povo, porque muitos os consideravam, a maioria o considerava um grande profeta e realmente iria, né, estar ali naquela multidão e eles, os fariseus, aqueles grandes sacerdotes, eles receiam o povo, né? Esse poder, porque de fato o povo tem autoridade, né? Imagina que é uma multidão. Então, e ele ainda disse, ainda que eu tenha que morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram também o mesmo. Mas aí foi o que aconteceu, né? Quando o pastor é ferido, as ovelhas ficam confusas, na dúvida, se perdem, né? Literalmente. Pois é, e assim, eu ia deixar para falar um pouquinho mais no final, mas que eu estava lendo, Jesus deixou a chave do reino com Pedro, né? Pedro negou ele, Pedro falava besteira, se atropelava. Por quê? Porque ele estava disponível. Quando Jesus perguntava quem sou eu, todo mundo ficava pensando, mas Pedro tinha certeza, és o filho de Deus. Então, assim, Pedro era aquela pessoa que ia de todo jeito, de coração, e ele era apaixonado. Só que ele era humano, como nós somos, e ele errava, mas ele não tinha medo de errar em nome de Jesus, né? Então, assim, que a gente sabe que houve isso aí, houve. E até lendo as cartas de Paulo, a gente vê outras coisas também que não são tão perfeitas da parte de Pedro. Mas era isso, era uma entrega de coração. Os outros é aquilo que a gente já leu também, seja quente e frio, mas não seja morno. Os outros, em muitos momentos, eram mornos, né? E ele não. E ele era sempre quente.
Então, isso agradava a Jesus. E aí foi justamente a ele que foram entregues as chaves do reino, né? E cada um tem uma característica que vai nos representar, né? A gente se identifica. João também era aquele que ele ficava ali, observava tudo, estava aprendendo tudo. E diante do sacrifício foi o único que estava ali, né? João, do qual o Senhor Jesus, esta é tua mãe. Então estava lá João, Maria, Maria Madalena e a Maria, mãe de Jesus, né? Então a gente vê também, né? João é o amor, o puro amor. E a gente sabe que o amor, ele se demonstra em ações. Então não precisava. João, ele não era aquele de falar. A gente vê aqui que até agora, né, pouco se manifestou. Ele não fazia muita pergunta. As perguntas que o outro fazia, ele já estava absorvendo, entendimento, sabedoria. Pois é. E demonstrou ali na ação, né? Até quando o Biba fala lá do estudo lá da mulher, você é a mulher que faz ou é quem critica quem faz? Então aqui João realmente tem muito isso. Ele simplesmente vai lá e faz, né? Também, assim, ele honra. E claro que vai um temor, né? É da natureza humana, a gente vai ter medo. Como que está sendo punido? Então ele se resguarda, mas Pedro ainda assim, ele acompanhou todo o processo. Os demais fugiram para as montanhas, fugiram. E Pedro, mesmo ali no oculto, ainda sendo acusado, porque cada vez que ele negou, foi onde disseram, você é um discípulo dele. E ele, não conheço, eu juro, né, por Deus que não. Mas assim, ainda assim, diante da falha, da vulnerabilidade, ele acompanha todo o processo, ele quer fazer algo, né? Ele vê a possibilidade, mas o Senhor diz, Pedro, tem que se cumprir a palavra. Você não sabe, porque na hora que pegam ele, ele ainda pega, né? A partir do 36, Jesus Cristo ora no Getsemane. Quando Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane, disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E tomando com ele, olha aqui os três, né, que tem mais intimidade com Deus, com Jesus. Pedro e os dois filhos de Zebedeu começou a se entristecer e angustiar-se. Então ele levou Pedro, João e Tiago, os três, e lhes disse, minha alma está angustiada até a ponto de morte, né? Então aqui é uma profunda depressão. Ele entrou naquela tristeza que ele disse, eu morreria de tamanha tristeza por conta disso. Esperar aqui. Jesus se entristece e angustia-se muito. Não é pouco, é muito, né? E assim, mesmo assim, ele não desistiu. Porque ele podia ter fugido, né? Ele sabia. O propósito, ele anestesia você a cumprir, né? Imagina o que é uma mãe determinada por uma causa, o que é uma pessoa determinada em realizar aquele objetivo. Ele vai até o fim, independente dos obstáculos, né? Mas aí ele disse que poderia morrer com aquela angústia e tristeza. E a gente sabe, né? Quando fala que depressão mata, que tristeza mata, decepção, frustração. Gente, tem gente que morre de frustração, simplesmente definha toda a energia. Fala que a psicologia explica, entra em language, né? Aquela energia vai definhando. A tristeza mata, literalmente. Aqui o Senhor Jesus ele falou, eu morreria só por essa tristeza. E ele ora ao Pai e diz, retirando-se, prostou e orando disse, Pai meu, olha aqui, é poderoso. Quando a gente vai orar, a gente tem que elevar. Quem que a gente está orando? A quem a gente está pedindo? Eleva a sua oração a Deus. Se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Né? Então, é realmente esvaziar da própria vontade. O Senhor Jesus nos ensina isso. Na forma humana, quantas vezes a gente não quer fazer algo? O nosso corpo não quer. Mas e quando a gente ora para Deus, já dá o template para Deus, né? Fala, ai Senhor, cuida de mim, faz isso, mas faz assim, 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 assado. Já me capacita, né? Seja feito. Me dá aqui o direcionamento conforme não ora muitas vezes a gente não ora dessa maneira. Seja feita a tua vontade. A gente fala para Deus, faz assim, ó, que assim vai dar sucesso. E uma coisa que me chamou a atenção aqui é que Jesus fala para eles no 38, né? Fiquem aqui e vigiem comigo. Só que eles não foram capazes de ficar despertos e vigiar. Que a palavra fala para a gente vigiar e orar. Eles não foram capazes disso. Eles estavam cansados também, né? Mas quantas vezes nós não estamos assim tão cansadas também e falamos para o pai, ó, cuida para mim,
Mas a gente não vigia e não ora. A gente pede para todo mundo, olha, eu tô passando por isso, ora por mim, aquele papo do crente 6 horas, né? 6 horas por mim, Intercede. ora por mim. Né? Mas E a aquilo que o palavra Senhor nos diz pra fala. gente vigiar e orar. E ele disse, e não puderam vigiar comigo 1 hora. E ele diz, mas estáis alerta e orai para que não entreis em tentação. Então é esse alerta para que a gente não entre, né? E ele diz, porque o espírito está disposto, né? Mas a carne é fraca. É isso, a nossa vulnerabilidade, o nosso corpo cansa, ele quer sono, ele quer o repouso, ele quer alimento, né? Alimento material. Então ele diz, o espírito de vocês realmente está disposto, mas a carne. Então, novamente, se retirou isso, fala que ele fez por 3 vezes e orou, fez a mesma oração, né? Se possível, livre de mim esse cálice, sem que eu beba, mas faça-se a tua vontade. 43. E aproximou de novo e os encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. E os deixou, e retirando-se novamente a orar pela 3ª vez, disse as mesmas palavras. Então voltou aos seus discípulos e disse: dormi de agora em diante e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado o que me trai. E aí fala ali, né, a partir do 47, que Jesus Cristo é traído e preso. Então aqui a gente vê realmente essa questão da necessidade do corpo. E quando a gente está em espírito, a gente tem o acesso para dominar o corpo. Já se a gente não tiver, o nosso corpo vai dominar, né? Imagina que aí é preciso um momento de descanso quando sim, mas imagina quando a gente está em grande aflição, a gente passa horas e horas em vigília, orando pela causa que a gente quer, né? A gente força esse dispor mesmo, né? Quando a gente está ali em um momento difícil, para ser um apoio no velório, numa situação, a gente se esforça realmente para manter, até desprezar esse cansaço da carne, né? Para estar em espírito ali. Então é poderoso realmente essa lição aqui pra gente. E a importância da intercessão, né? Do qual a Bíblia falou. É uma das maiores provas de amor que a gente concede ao outro, porque no momento dessa fragilidade a gente precisa de um apoio, né, de um outro. A gente vê que em guerra Moisés estava ali na intercessão e precisou de um outro servo para estar ajudando, né, nessa intercessão, porque há momentos que a gente não tem muito essa força. Então, interceder, você ter pessoas que estão com você é uma grande prova de amor. É um dos presentes que eu mais amo receber. É quando eu ouço, olha, Laís, eu te coloquei nas minhas orações, você está nas minhas orações. Eu digo, glória a Deus. E eu recebo, assim, números, né? Eu fico muito feliz. Eu digo, nossa, amiga, obrigada. Porque eu realmente estava passando essa circunstância. E é interessante essa conexão, e é tão preciosa que a pessoa consegue sentir sem você falar. E aí eu digo, poderoso. E outro dia, do nada, ele chega e diz assim, amiga, semana passada, eu lembrei tanto de ti, mas eu te coloquei nas minhas orações. Eu digo, glória a Deus, realmente eu estava nessa circunstância e tal. É essa conexão, além do que a gente consegue perceber, é sentir mesmo, né? Eu fico muito feliz quando eu recebo esse presente. Alguém intercedendo por mim, pela minha família. Falar uma coisa. Eu queria falar o seguinte, porque Jesus falou... Eu coloco quase todos os dias. Não coloco todo dia não, porque às vezes tem muita gente. Tem a minha aluna aí mesmo também, tá quase todo dia. Que ela tem umas dores e tal, eu peço. Aí às vezes naquele dia alguém pede, né? Assim, ah, nossa, eu tô doente, não sei o que. Eu digo, eita, não, peraí, hoje eu vou botar isso aqui. É precioso. É precioso, viu? E a gente sente, porque quando a gente fala, o Senhor já está ali capacitando, já está fazendo. É espiritual, é algo muito lindo, realmente, uma prova de amor, viu? Muito lindo. Eu queria colocar que Jesus fez 3 vezes a mesma oração e uma vez me perguntaram se isso não era vã repetição. E eu queria deixar claro que foi uma oração de entrega, num momento desesperador, né? Então, a gente faz isso também. Em momentos de muita aflição, gente, quando eu vi meu filho por um fio de vida, você não consegue orar. Foi uma oração de entrega também, sabe? Deus, o Senhor me deu, é teu, seja feita a sua vontade, mas que oração difícil, gente.
Que oração A dura. repetição, ela nos leva a isso, né? Porque o que o 3, ele tem uma representação, né? Significa um resultado. A palavra nos diz, batei e batei. E abrir-se-vos-á. Buscar e achar-se-vos-á. Não é bater uma vez, não é buscar uma vez. Não é... Você não pensa que muitas vezes tem pessoas que desistem. Eu orei uma vez, Deus não atendeu, eu não sou digno. Tem certeza? É isso mesmo? Então vai, continua a pedir por isso. Se não tem, diz, faz a vontade, Senhor, faz a tua. Ou seja, sincero, aqui ele faz uma oração sincera. Eu não quero tomar esse cálice. Me capacita. Aqui ele está pedindo, implorando por essa capacitação, né? Me capacita para suportar. Eu não tenho, mas assim, vindo de ti, eu sei que é possível. Então tem essa mensagem, né? Nessa repetição. Tem uma forte mensagem. Assim, no domingo, aí daí eu fui para a igreja, né? E aí falava que não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentando seus pedidos a Deus. E aí, isso aí que Biba falou da repetição, é que assim, foi o que eu entendi, pode ser que eu esteja errada, mas, bem, me ajudem. Quando é uma coisa assim, normalmente você fala de tudo com Deus. Mas quando é uma coisa assim muito forte, né? Você pede e pede e pede. Mesmo que você apresenta ação de graças e agradece por outras coisas e você entrega na mão dele, mas é uma coisa que você não consegue simplesmente orar e deixar para lá. É uma coisa que está no seu coração e que aquilo vai voltar e vai voltar. Então, as súplicas, quando o rapaz lá falou, não sei se ele é pastor, não sei se ele é, sei lá, tem várias coisas, né? Mas bem, ele falou que a súplica era justamente esses pedidos recorrentes. Porque a gente sabe que quando a gente ora e entrega, Deus já ouviu. Mas você vê que quando é uma coisa realmente, talvez seja isso que Biba quer falar como a oração da entrega, não sei, né? A gente volta nisso aí, né? A gente volta nisso aí, a gente pede, a gente pede. Como a gente está pedindo pelo nosso país? A gente não pediu, deixou lá e foi-se embora. A gente pede e pede, permanece. E essa corrente de pedido, de fé, de entrega, ela vai se manifestando, né? Ela vai se prolongando, ela vai se fortalecendo. Então, eu creio que seja por isso. Aqui nesse capítulo tem 20 milagres do Senhor Jesus. E muitos deles a gente vê que quando vão receber, tipo, 2 cegos, eles estavam passando, eles sabiam que Jesus estava passando e ele gritava, e a multidão queria calar. E ele gritava ainda mais alto. O Jesus ouviu na primeira vez que ele chamou, mas eles continuaram a chamar. E mais insistente vezes, perseverar na fé. O Senhor nos fala, persevere na fé. E o que é perseverar? Eu fazer uma vez e desistir? Eu preciso perseverar, fazer a segunda, fazer a terceira. Então é suplicar, é realmente, né? E fala da mulher que não era judia. E ele disse, eu vim para os meus, eu vou tirar o pão dos meus e dar para os seus. E ela diz, ele dá uma ofensa a ela. Mas a súplica dela era tão grande que ela não se importa, porque naquele tempo ser chamado de cachorrinho, ela diz, eu vou tirar o pão da mesa dos filhos e dar para... E chamou mesmo assim, né? E ela diz, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Ela não se ofendeu, ela estava perseverante. Então, isso é perseverar, né? É forte. Essa passagem me chocou tanto, me chocou profundamente. Como é que Jesus diz um negócio desse, sabe? Mas aí, quando me vem assim, que ele já sabia onde ia chegar, né? Então, porque, tá entendendo, né? E ela... Meu Deus do céu, que mulher que é. Não era vitimista, não era mimizenta, porque quantas das vezes, quando a gente está precisando de algo, então a gente vai. É um ato de você humilhar. Se você se ofender, você desiste. E isso é uma prova. E aí, tá perseverando. Porque quando você tem algo certo, você não vai ver obstáculo. Ela quer a cura da filha. Então não tem coisa que vai ofender que vai tirar ela. Se ela sabe que Jesus é o caminho, que Ele é a solução, ela ia se ofender e perder a bênção? Então, muitas vezes as pessoas muitas pessoas se desviam da palavra por ouvir uma mensagem dura. Aqui é Jesus. Jesus, ele é amor, mas ele também é justiça. Ele prova, ele coloca palavras duras. Se você não estiver disposto com o coração ensinável de ouvir a repreensão,
você vai se desviar, você vai sair. Porque muitas das vezes, ele mesmo é duro. Quando ele vem, coloca uma mensagem através de um profeta, através de uma pessoa, né? E as pessoas querem ouvir amor, isso e aquilo. Ele mesmo vem com essas palavras duras, né? Então, quando você tem um propósito, você quer realmente a salvação, você quer realmente essa bênção, então vamos ver se você realmente está disposto a receber. Vai haver uma prova ao seu coração para saber se está perseverante. Então é precioso, né? E aí a questão de se dormir, a gente vê muito isso, assim, que nenhum prazer terreno realmente substitui, né, a bênção aqui, a alegria da salvação do Senhor. Porque aqui tem que abdicar de algumas coisas, né? Seja do prazer da carne, seja do prazer material. Porque Pedro abriu mão das suas posses, das suas casas, deixou lá a esposa com a sogra lá e a filha abriu mão para segui-lo, né? Confiando total. E foi honrado, né? A ele foi dado esse direito. E foi defeituoso. A Bíblia não esconde aqui quais foram as suas falhas, né? Não esconde. Mas se manteve perseverante a ponto que quando Jesus ressuscitou, ele diz, vai lá e chama Pedro. Porque Pedro se sentiu envergonhado. Porque Jesus viu quando ele negou a terceira vez e o galo cantou. E anunciou o dia. E ele se sentiu envergonhado e foi lá se esconder. E Jesus disse, vai lá e chama Pedro, traz ele aqui. Ele certamente também teria chamado Judas, se ele não tivesse se autocondenado. Então, olha que sabe a lição pra gente. E ele perguntou para Pedro 3 vezes se Pedro o amava para curá-lo dessas 3 vezes, né? Aí, Jesus é lindo. Glória a Deus. Ele está ressignificando. Gente, vamos seguir aqui, que nós não paramos de falar aí. Então, chegou Judas, né, e o prendeu. E no versículo 52, Jesus lhe disse, quando foi preso, Pedro pegou ali a sua espada e tirou e cortou ali a orelha do soldado. E Jesus disse, volte sua espada à sua bainha, porque todos os que tomam espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso suplicar ao meu Pai e ele me suscitaria agora mesmo com mais de 12 legiões de anjos? Mas então como se cumprirão as escrituras? De que é necessário, então, que assim se aconteça, né? Porque Jesus poderia se livrar suplicando ali. Então aqui ele dá um grande ensino, que é pelo amor, é pacífico, ele foi um bom cordeiro, né? Abraão, quando vai ensinar os seus filhos, ele diz, ó, você só pode sacrificar a ovelha quando ela estiver calma, quando ela estiver entregue, ela não pode estar agitada. Então Jesus, ele foi esse perfeito sacrifício por amor. Ele foi pacificamente, ele diz, não vai ser pela espada, né? Essa guerra é espiritual, não é nesse sentido, né? Então, quanto mais pacífico for, sem dúvida vai ser melhor. E aí a multidão saiu, né? E isso aconteceu para que as escrituras dos profetas se cumprissem. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Que precioso, né? Porque realmente tem que se cumprir. Todo o Antigo Testamento é realmente a manifestação, e Jesus diz, eu não vim para abolir, mas para cumprir todas as escrituras. A partir do 57, Jesus Cristo comparece perante o conselho. Então ali a gente vê que teve um leve trás, né, para julgar, porque buscavam acusar e não achavam. Levaram para Caifás, Caifás levou para os príncipes dos sacerdotes e anciãos, até que levaram ao Pilatos, e Pilatos, enfim, ficaram naquela, né, de buscar quem seria o responsável por essa causa, e também eles temiam o povo. E no versículo 64, Jesus, porém, calara-se, e o sumo sacerdote lhe falou, dizendo, pelo Deus vivente, te conjuro que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus lhe respondeu, tu dissestes, ademais eu vos digo que daqui em diante vereis o Filho do Homem sentado à destra do poder, e vindo sobre nuvens do céu. E então o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, diz, eis que blasfemastes. Aí, rapidinho, isso eu tenho que colocar, porque eu ri muito. A pessoa que eu estava estudando, né, ele falou assim, e aí o sumo sacerdote, quando ouviu Jesus dizendo que era o Filho de Deus, ele gritou e rasgou a roupa. O povo escandaloso naquela época. Mas, né,
é mesmo? Pra que esse homem vai rasgar a roupa? Ele pode simplesmente ficar arretado, né? Mas não. Mas uma coisa importante, assim, que eu olho é que Jesus, ele consegue ficar calado, minha gente. Que coisa maravilhosa. Eu acho que, assim, eu tô tão Porque longe, ele era porque, curado, Isa. Ele era curado. Ele não é que nem a gente que, ai, a gente quer mostrar a nossa verdade. Ele não precisa disso. minha gente, é muito E a perfeito. gente, quando a gente se cura também, quando alguém fala mal da Isa, você vai, pode falar, não tô nem aí. Quando falam de mim, Antigamente, assim, eu ligo, porque eu antigamente, aprendi uma coisa. O que falam a seu respeito não muda quem você é. Então, pode falar. Ixi, gente, eu não esquento cabeça, não. olha, Mas isso é cura, né? quer ver me enlouquecer, dizer que eu disse uma coisa que eu não disse. Ah, isso me enfurece também. Ou que eu não disse uma coisa que eu Maturidade. disse, tá ligado? Aí a pessoa faz, eu digo, paz, não vou revidar, vou ficar. Aí a pessoa diz de novo, aí eu, paz. Aí a pessoa diz de novo, aí daqui a pouco, meu Deus. É uma ira, né? Vem aquela. Mas isso é uma questão de maturidade, né? Um processo para maturidade, para a gente até chegar a esse ponto de entender isso. Porque eu também mexi assim. Aí hoje já não, deixa lá, a pessoa vai te chamar de algo que você não é, ou que você não precisa de defesa, continua o seu processo, porque as ações, quem você é, de fato vai falar, né? As suas ações, o seu resultado vai responder a essa pessoa. Sabedoria, né? Mas Sabedoria. tudo é um processo, tudo tá ligado, né? O que é que acontece? Como a gente sabe que falha, e daí a pessoa vem e diz, você quer rebater, porque talvez naquele momento você não tenha falhado. Tá entendendo o que eu tô dizendo? E aí, assim, não, suas obras falam por você. Mas eu, pelo menos, me lembro daquela vez que eu falhei, realmente. Então, a minha obra, será que a minha obra vai ser pega justamente por aquele. Tá entendendo? Então, assim, a gente tá num processo muito complicado, é muito difícil. A gente tem que realmente se manter muito, muito no caminho, que é para Sabe? justamente tudo isso começar a fazer sentido, né, minha O gente? inimigo, ele vai fazer isso, Isa. Quando vê você ali cumprindo esse propósito, anestesiado por aquele objetivo, se ele não vê uma coisa agora, ele vai acusar lá do passado. Então, se não tiver, como a Bíblia diz, curada disso, isso vai te ofender e te desestabiliza. Então, tem até aquela, quando a gente faz o processo de desenvolvimento, não me leve para o passado. De lá eu já saí, ele é referência de algo. Eu não sou mais aquela pessoa. Então, o acusador, ele vai te fazer isso. E se não tiver essa cura e essa maturidade, vai desestabilizar. E é exatamente o ponto fraco que ele vai usar. Por quê? Aí basta você dizer, não me leve para o passado. De lá eu já saí, eu sou outra pessoa, eu estou. Então, é igual no processo também de desenvolvimento que a gente vai falar. Imagina uma pessoa vai lá e está numa situação de chamar de cachorra, né? Um exemplo. Você vai latir? Não sou cachorra, então deixa a pessoa falar que se você não tem como. É algo mais profundo para esse entendimento, né? Então, não ofender com isso, né? É um processo profundo para entendimento para isso. Se você não é, ignora. Minha gente, como é importante eu estar aqui, tá vendo como eu aprendi isso hoje? Isso é uma verdadeira lição para a minha vida. Não, sério, eu falo assim, porque eu falo, né, meio. Mas eu adorei, inclusive, eu até depois quero essa frase, viu? Que é para eu repetir bem muito para mim, para eu entender, introjetar lá, né? Porque realmente, quando eu ainda, é aí onde tá, eu ainda não me perdoei totalmente e não cheguei naquele ponto de aceitar tudo de Deus, né? Principalmente totalmente o perdão. Então ainda me culpo por alguma coisa e aquilo me traz e eu realmente muitas vezes aceito. Então foi ótimo, terapia espiritual aqui hoje. Depois eu vou mandar para vocês um áudio contando como é que eu aprendi isso de o que falam a meu respeito não muda quem eu sou. Vou mandar para vocês rirem, porque aqui eu não vou contar não. É o ressignificar, a gente tem que estar constante, né, nesse processo. E aí, pra gente encerrar aqui o capítulo, né, e aí ele fala, né, da blasfêmia, rasgou as vestes, e então cuspiram, né, no rosto de Jesus, lhe deram bofetadas, e outros feriram, dizendo, profetiza, Cristo, quem foi que te golpeou? Então, assim, zombaram, escarnecer, né?
E isso é muito forte mesmo. A partir do 69, do versículo 69, Pedro nega 3 vezes a Jesus Cristo, né? Ele vai ver aqui. E aí, a partir do 75, e Pedro, recordando que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E indo para fora, ele chorou amargamente. Então ele se lembra, né? Aqui revela total a onipotência, a onisciência, o poder de Deus. E nesse momento que o galo anunciou ali o raiar do dia, Pedro se arrependeu e chorou amargamente. Então ele arrependeu-se, né, de tudo isso, percebeu a vulnerabilidade. Nós, quando falhamos, a gente tem que reconhecer a nossa vulnerabilidade, porque não é de fato a gente dizer, a gente sabe que aqui nós estamos tomando lições. A gente diz, quando alguém me ofender, igualmente, aqui a gente acabou de ouvir, quando alguém me ofender eu vou ignorar. A gente sabe que deve fazer isso. E agora, seguir isso quando acontecer. Vai vir a prova, minha amada. Você vai ter que colocar isso em prova em algum momento da sua vida agora. Então, é estar preparada para fazer de fato, né? Ignorar. Então, isso é maturidade, é percepção, porque somos vulneráveis. E se responder, já vai ter essa percepção. Eu não precisava ter defendido, eu não precisava ter me exaltado, ter me estressado a esse ponto. Bastasse que eu tivesse essa maturidade e sabedoria de ignorar certas coisas. E se acontecer, chora e percebe isso. Porque é que Pedro, ele olhou para si e percebeu sua vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis, né? A saber o que fazer ou não fazer, mas e na hora? Então, isso é um ato realmente de humildade. Exatamente, Lenz, porque depende da situação que você está vivendo, o que você está sentindo. Então, muitas vezes, tudo aquilo que você sempre diz, você faz exatamente o contrário. Poxa vida, ensinei tanta gente, fiz errado, fiz diferente. Mas é que depende da situação que você está vivendo, sabe? Pelo menos salvou os outros, né? Oi? Pelo menos salvou os outros, né? Ótimo isso. A gente tá aqui para se salvar e salvar os outros também. Glória a Deus, mas Deus nos capacite para que a gente possa manifestar essas ações. É isso que a gente pede, né? Quando a gente pede sabedoria, é de fato saber fazer. O sabedoria é saber fazer. Então, quando a gente pede sabedoria, a gente tem que ter essa consciência. Senhor, me capacita, me dá as ações. Então, aí os próximos capítulos a gente vai encerrar e vai ver todo o acontecimento, a ressurreição, porque ele vive e fica, ele venceu por nós e com ele nós somos mais que vencedores. Quando a gente pega essa sabedoria vindo dele, a gente vai agir conforme ele vai nos capacitar. E aí sim a gente diz, yes, eu consegui vencer, eu sou vencedora com Cristo, porque por nós mesmos, pela nossa carne, a gente não consegue. Mas com a sabedoria, capacitação do Espírito Santo, a gente consegue pisar cobras, serpentes, escorpiões, acusadores. O que vier contra a gente consegue vencer. Essa é a nossa fé, né? Manifestada é a nossa confiança. Gratidão a cada um aqui presente. Você faz a oração, Isa, para a gente concluir, amada. Em concordância aqui, seguiremos contigo. Pai amado, meu Senhor, muito obrigada, Pai, por esse momento, por todos os ensinamentos, por tudo que nós fazemos, que nós somos, que nós temos. Obrigada pela evolução, pelo aprendizado, por chegar mais perto de Ti, Senhor. Obrigada pela companhia, obrigada por todas as pessoas que aqui estiveram, que estarão. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pelo Espírito Santo que Tu colocaste entre nós para nos dar as palavras certas, para tocar todos os corações, inclusive os nossos. Abençoa, Senhor, nosso dia, nossa vida, abençoa, Senhor, e faz crescer cada vez mais a nossa fé, o nosso entendimento. E faz, Senhor, que cheguemos cada vez mais perto de Ti. Mais uma vez agradeço por tudo e assim seja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, meninas. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Aprendo muito. Um banquete abundante, né? Saímos fartas. Glória a Deus. Tchau. Beijo.